Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar o lance para comentar sobre o Flamengo. Vamos ao primeiro título de notícias, ao qual eu pego engajamento para fazer uma análise. Flamengo na data FIFA. Vejo ter bem desconfocado na seleção. Eu achei que todos tiveram uma boa participação. Mostra que o Flamengo, se você pegar todos os jogadores, também tem um time de seleção. Até Jorginho, que não foi para a Itália, eu acho que poderia ter feito a diferença, por exemplo, aquele jogo lá, por sua experiência, comando dentro de campo. Então o Flamengo tem um time de seleção, é uma seleção praticamente. Então o Flamengo pode ficar bem tranquilo em relação ao seu elenco. É um elenco muito grande, muito forte. Então o Flamengo vem para competir todos os campeonatos. Você pegar dos clubes brasileiros, quem teve mais convocados foi o time do Flamengo. Então o Flamengo é um baita time e a certeza que a gente tem com o flamenguista que cada vez vai ficar com um time mais forte. O Flamengo vai investir, acho que cada seis meses ou cada em um ano, em um grande nome para o elenco do Flamengo. Estão falando agora de Luiz Henrique, tem que comentar um pouco mais. O Flamengo está atrás de um outro centroavante para o lugar para dividir posição com o Pedro. Que eu gostei muito, pegando os jogos de seleções aí, do Igor Thiago, bom nome para ser olhado, um centroavante que tem movimentação naquele pênalti, no terceiro gol do Martinelli, o quarto, quer dizer, gol do Martinelli, que foi o gol do Martinelli. Ele que rouba a bola aí no meio campo. Então é um atacante que tem essa recomposição defensiva, um 9 que recua com muita movimentação. Gostei muito do Iago Thiago. Mas tem outros nomes na Europa, como centroavante, o Muniz, que eu sou doido para que os cria retornem ao Flamengo. Então é um centroavante também que faz a área. Então o Flamengo tem dinheiro para investir. Então, acho que cada seis meses vai ter que trazer um grande nome para dar aquela realçada no elenco, que é sempre bom. Se traz um cargo mais peso, quem tem um nível mais baixo cada vez vai afunilando e vai ter que procurar outro clube naturalmente, procurar espaço em outro clube. Foi o caso do Alan, chegou o Jorginho, chegou o Eric Pulgar, tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz. O nível dele ficou um pouquinho mais baixo que os demais, teve que ser emprestado ao Corinthians. Nesse olhar que eu estou querendo fazer essa análise. Vamos para outra notícia. Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Luiz Henrique em Brasil e Croácia. É um jogador que, para mim, encaixa muito bem pela filosofia do Leonardo Jardim, que gosta de ponta que vai para cima. Por isso que o Samuel Lino está criando oportunidade, que é um jogador que faz muito bem esse costurar, vem costurando a defesa adversária, sai da esquerda para a direita, cortando todo mundo, e o Luiz Henrique faz a mesma coisa da esquerda para a direita, ali na ponta direita ele vai costurando, e tem o Pedro para fazer o pivô. Então ele costura, faz 1-2 com o Pedro, sai na cara do gol. Ou o chute, bom chute que ele tem. Então para mim é um nome que encaixa bem ao Flamengo. A única ressalva que eu tenho sobre o Luiz Henrique foi por causa da primeira vinda dele, que veio para o Botafogo. O Flamengo queria contratá-lo, e ele recusou o Flamengo para o Botafogo. Aí eu fico sempre com o pé atrás, assim, com isso. E uma entrevista que eu acabei de assistir no Instagram, passou rapidinho, o sonho dele era jogar um grande clube da Inglaterra. Será que ele vem para o Flamengo, vai ser uma ponte para ser vendido para um clube da Inglaterra? Vamos ver, vamos esperar. É um jogador que encaixa, como eu falo, encaixa muito bem. Mas vamos ver qual é a ideia dele,
que o Flamengo, você sabe, todo mundo é cobrado, então um jogador que está com o sonho de passar pelo Flamengo só, e de repente não consegue se adaptar muito bem. Vamos esperar para ver, só um pensamento, só uma análise, uma reflexão, para falar a verdade, mas espero todo sucesso se ele vier para o Flamengo mesmo, que arrebentar e tá principalmente o Intercontinental. O Flamengo precisa, e há muito tempo o Flamengo não conquista o Mundial de Clube, o Intercontinental. Vamos para mais notícia. Após data FIFA, Carrascal se representa e treina no Flamengo. Volto a dizer, é um erro muito comum de alguns ex-treinadores do Flamengo. O meu pensamento, meu achar, de pegar o cara da seleção e já colocar para jogar. Eu creio que assim, é falta de critério com aqueles que ficaram a semana toda treinando. O Flamengo tem um elenco excepcional, grandes jogadores. Se você pegar os jogadores que ficaram só no Rio de Janeiro durante as uma semana que os jogadores estavam no data FIFA, é um baita time. Rosa, Royal, o Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho. Ontem eu falei o Everton Araújo, mas tinha esquecido que o Jorginho ficou também. Eric Pulgar, Jorginho, Paquetá como camisa 10 ali. Na ponta direita, Luiz Araújo. Na ponta esquerda, Samuel Lino. E na frente, Preto. Vou falar que esse time é ruim, não é um timaço. Só jogador craque. Então, para mim, treinou a semana toda com esse time. Eu creio que pode colocar muito bem amanhã contra o Bragantino, sem precisar desses jogadores da seleção que estão na seleção. Esses jogadores sim, vão para o banco de reserva, se no segundo tempo, 15 minutos finais, 30 minutos finais, a necessidade de uma mudança ali, jogadores que vai elevar o time, vai entrar a jogar 30 minutos, 15 minutos, e vai dar ao Flamengo um salto de qualidade. Aí sim, tudo bem, no segundo tempo entrar esses jogadores, mas para iniciar, eu creio que seria melhor iniciar com jogadores que tiver uma semana de treino, que entendeu o que o treinador está pedindo para eles, a movimentação que o treinador quer, do que pegar um jogador que está feito a Copa do Mundo com pensamento lá na seleção ainda, sonhando em jogar a Copa do Mundo, chega no Flamengo, tem uma outra realidade. Então, eu acho mais certo começar com quem está treinando do que ter esses caras que estão vivendo uma outra realidade. É um pensamento, mas vamos ver amanhã qual é a escalação de fato que o Leonardo Jardim vai colocar em campo. Vamos para mais notícia. FIFA dá ração ao Flamengo em disputa por título de transferência de joia do clube e vai ao CAIS. Vamos ver. A questão do Lázaro, que o Almeida lá da Espanha está devendo o Flamengo 10 milhões, então o Flamengo vai ter que ter dinheiro para receber. Então vamos esperar como vai ficar essa situação. É uma graninha que o Flamengo pode receber de jogadores que já saiu do Flamengo, então é um dinheiro que junta ali, vai juntando e traz um Paquetá, como foi agora em janeiro. O Flamengo tem um monte de jogadores que está sendo pouco utilizado, Matheus Gonçalves, Lohan, que foi emprestado, o Flamengo juntou ali e trouxe Paquetá. Então também precisa desse dinheiro de jogadores da base para trazer um grande nome. Papo e pá de martelo sobre prato no Flamengo. Não tem nenhuma intenção. Caso o prato para mim já está saturado, vamos esperar ver o que vai acontecer. Acho que esse período agora de data FIFA é um período de especulações, então é muita coisa falada, e muita coisa que a gente tem que esperar para ver. Muita fofoca, melhor falando.
Paquetá do Flamengo via assunto após vitória da seleção. Chance zero. Eu creio que ainda tem oportunidade sim, depende mais dele do que qualquer pessoa. Ele está reencontrando a alegria de jogar futebol. Acho que ele perdeu um pouco com esse caso dele na FIFA aí, que poderia ser afastado do futebol por causa de casa de aposta. Passou um momento confuso lá no time que ele jogava, questão de mentalidade, não de problema entre jogador e clube, mas de ter esse problema aí de casa de aposta. Quando ele retornou ao Flamengo, acho que cada jogo eu vejo o Paquetá mais feliz, mais solto, mais alegre, mais sorrindo, quebrando um pouco aquele Paquetá sério que chegou ao Flamengo. Ele está cada vez mais solto e questão de tempo para ele encontrar o seu melhor futebol e atingir a maior técnica possível que ele pode atingir. Então, questão de esperar, mas eu vejo sim com oportunidade para ir para a Copa do Mundo, porque ele é um jogador que joga em várias posições. O Ancelotti falou muito do Danilo, que pode ser zagueiro, jogar qualquer posição ali nas 4 funções ali da zaga: lateral direito, zagueiro pro lado direito, zagueiro pro lado esquerdo, lateral esquerdo, se necessitar. Então o Paquetá encaixa muito bem nesse sistema também. Pode ser o primeiro volante, pode ser o segundo volante, pode ser ponta direita, ponta esquerda, meia, camisa 10, pode ser centroavante. Então o Ancelotti está testando algumas coisas. Tem os jogadores dele que são favoritos, Vinícius Júnior, o próprio Danilo, que falou que não entra na maioria dos jogos, mas sempre é convocado. O Alexandro também sempre é convocado. O Martinelli sempre também é convocado. São os jogadores que ali ele vê como preferido, mas ele está mais querendo montar um time e depois ali desenvolver o trabalho. Torcedores do Flamengo que depois ter eliminação da idade deveria ter a questão do Jorginho, que acho que também poderia ter tido uma chance da seleção, ainda mais nessa parte de refrescagem, de jogo, o único jogo, é um jogador experiente que poderia muito bem orientar ali o sistema defensivo, para ser bom público. Por isso que o Ancelotti está levando Danilo. Se você vê Danilo, é por causa disso. Na seleção brasileira é um cara que ali no vestiário sabe muito bem controlar as situações, sabe muito bem dar uma conversa com os jogadores, fala muito bem. Se ele precisar numa entrevista, alguém que assuma a responsabilidade, também está ali para assumir. Então, por isso, tem jogadores que às vezes estão no elenco por sua experiência para isso. Ele traz um bom ali clima para o vestiário com os jogadores, aquele cara que sabe conversar bem com os jogadores. Vamos para as últimas notícias aqui, para fechar o programa de hoje, fazer mais rápido, o programa ficar muito grande. Também define logística para contar com convocados na seleção brasileira, no Brasileirão, para contar com convocado no Brasileirão. É o que eu falei, eu nunca caí para esse jogo, sigo aí para o jogo contra o Santos, que tem muita gente mais pensando no jogo do Santos do que do Bragantino, mas o jogo do Bragantino é importante. Trazer aí, deixar aí no banco ali para depois colocar em campo. Gustavo Valini analisa favoritos no Brasileirão e aponta os candidatos Z4. Eu acho que está muito cedo ainda, acho que no meio do ano ali que vai ter mais certeza quais são os títulos quais são os times que estão disputando os títulos. Léo Pereira, sobre a atitude do Flamengo, Felipe Luiz fez o que precisava ser feito. Acho que aconteceu e bola para frente. Acho que o Leonardo Jardim está assumindo. O Papi, na sua entrevista na Flamengo TV, ele falou que gosta do Leonardo Jardim, que quando ele vai conversar com ele
ele sabe os erros, apontar os erros, com aquela conversa, uma conversa melhor. Pelo menos ele deixou a entender isso, que há um diálogo melhor com o Leonardo Jardim que tinha com o Felipe Luiz. Vamos ver o que realmente se é isso ou não. Torcedores do Botafogo reage à fala do Felipe, de Luiz Henrique sobre o Flamengo. Então, o Luiz Henrique vai acontecer isso. Acho que o primeiro erro dele foi na primeira passagem dele a volta dele para o Brasil, não que o Flamengo, que o Botafogo, causa isso nele. Vai ter uma reação à possível vinda dele para o Flamengo. O Flamengo está tranquilo, o Flamengo é um time organizado profissionalmente, uma estrutura boa. Se trazer o Luiz Henrique, com certeza encaixa muito bem na estrutura de jogo do Flamengo. Então, vai contratar um profissional para fazer uma função, e esse profissional, excelência no mercado hoje, é o Luiz Henrique. A ponta de ele ali, acho que é o melhor nome que tem no mercado. Então, o Flamengo vai contratá-lo e vai vir para o Flamengo. Vamos ver se realmente vai concretizar essa compra. A janela de transferência está fechada. Se vier, vai vir no meio do ano. Que eu falei, o Flamengo vai, acho que 6 meses, trazer um grande nome para estar aquela movimentada no elenco. Em posições onde o treinador acha que precisa estar um degrau acima. Então, essa análise para comigo, Eduardo. Relembrando, eu pego só os tópicos ali para ter os títulos da matéria, para ter um engajamento que eu vou falar com vocês. Entre no site Lancenet, leia a reportagem, tenha sua opinião, tenha sua própria análise, e tenha seus próprios pensamentos. Então, essa análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.